Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Nós vamos falar hoje a respeito da pós-modernidade, cultura contemporânea, pós-modernidade. Nós vamos discutir a questão da conceituação da pós-modernidade, que é exatamente esse movimento da cultura que vem rejeitar os valores da modernidade e vê com desconfiança, com receio, os princípios racionais, supostamente universais, desenvolvidos na época do Iluminismo. Então, quando nós falamos da modernidade, nós estamos falando do século XV até a primeira metade do século XVIII. A pós-modernidade vai ser exatamente o período subsequente à segunda metade do século XVIII. Então, voltar aí às questões da modernidade é discutir os temas ligados ao iluminismo, as reflexões filosóficas do iluminismo, Revolução Francesa, que principalmente culminaram ali no século XVIII. Né? Então, esse movimento de pós-modernidade, ele vê com desconfiança, ele vê com um certo receio essa constituição de princípios universais desenvolvidos durante o iluminismo. Isso é a pós-modernidade. Nós vamos evidenciar aqui um contraste entre os valores da modernidade e os valores da pós-modernidade. O quadro é bastante didático, né? Então, nós vamos observar o absoluto, né, nos valores da modernidade, o absoluto, enquanto que na pós-modernidade nós vamos ter a reflexão voltada para o relativo. Então, o gosto, as reflexões do relativo, a ideia de que cada um pensa de um jeito, a ideia de que cada um tem que ser respeitado na sua individualidade, no pensar crítico, e muitas das vezes a gente entra em conflito exatamente porque existem questões que são maiores, são questões que são valores absolutos. Né? Não dá para a gente discutir o ponto de vista do relativo de virtudes como o amor, como a bondade, a generosidade, a justiça, independentemente de eu desconsiderá-las, eu não tenho como dizer que isso, ao meu olhar, à minha visão, não tem nenhum valor. Quer dizer, por quê? Porque são valores absolutos. Já são referências morais e éticas que são utilizadas há um bom tempo para determinar um modo de vida, são as referências que nós temos para agir, para viver, para conviver, não é? Então, o absoluto na modernidade, e agora na pós-modernidade nós vamos viver essa questão do relativo. Tudo vale de acordo com o que eu penso. Né? Então, nós queremos flexibilizar a opinião dos outros, flexibilizar conceitos importantes, mesmo no campo da filosofia, no campo da ciência. De um lado, na modernidade, a unidade, né? Do lado da pós-modernidade, a diversidade. Então, nós temos a diversidade cultural, que é rica, a diversidade racial, a diversidade de linguagens. Então, é claro que nós vivemos na pós-modernidade um mundo de diversidade, né? Inclusive de questões ligadas à sexualidade. Do lado da modernidade, nós temos o objetivo, na pós-modernidade, o subjetivo, exatamente porque há uma ideia de tentar colar na pós-modernidade a minha opinião como valor máximo. O que eu penso é o que vale. Mais ou menos o que o Protágoras, lá na filosofia, na Antiguidade Clássica, tentou plantar com o relativismo ético e moral. Né? Quando ele afirma que o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo, ele está plantando o relativismo ético. Quando você plantou o relativismo, automaticamente você vai plantar o subjetivismo. Então há uma dificuldade muito grande, sobretudo das ciências humanas, como as que eu trabalho, de mostrar para os alunos e mostrar para a sociedade em geral que há alguns conceitos das ciências humanas que são absolutos, que são verdadeiros, que são dogmáticos, ou que são científicos, melhor dizendo. E uma vez que são ciências, pessoas estão estudando esses temas há muito tempo. Não dá para simplesmente eu dizer, eu penso assado, eu discordo de você. Existem alguns valores e elementos conceituais que não permitem com que a gente haja com esse subjetivismo, né? Quando eu quero implantar ou colar a ideia de subjetivismo, eu quero esvaziar a importância que aquele tema tem diante das discussões sociais. E é por isso que as pessoas vêm ao longo do tempo desvalorizando tanto as ciências humanas, porque as ciências humanas seriam
medidas ideológicas, você está tentando formatar o pensamento crítico, você está fazendo, entre aspas, doutrinação, né? E é exatamente em razão dessas concepções que se tenta desconstituir a importância dos discursos e das pesquisas na área das ciências humanas. E isso é um pronto absurdo, né? Outra temática importante, olha, nos valores da modernidade nós temos esforço, enquanto que na pós-modernidade a questão do prazer, da vaidade, viver intensamente, né? A cultura hedonista do consumo, do prazer, da forma, do entretenimento, é muito forte na pós-modernidade, né? Outro elemento, passado e futuro, como uma trajetória de vida, enquanto que na pós-modernidade o presente. Há uma intensidade em viver o agora, o presente, né? O ontem foi, o futuro é improvável, então eu tenho que aproveitar o hoje, o agora, né? Eu não sei, como eu não tenho a certeza se amanhã eu estarei aqui, eu tenho que viver intensamente o hoje, o agora, o momento existencial, porque eu não sei o que me aguarda daqui a algum tempo, né? É exatamente essa figura de colar também a ideia do presente como mais importante, e é em razão do presente que nós devemos viver, segundo esse discurso da pós-modernidade. A questão da razão, que é muito forte na modernidade, né? Exatamente em razão, né, da ideia do iluminismo, do criticismo, né, de desconstituir o discurso teológico, o discurso religioso e metafísico, enquanto que na pós-modernidade nós vamos ter a versão do sentimento. Então, o sentimento conta, o sentimento como amor, compaixão, carinho, né, são extremamente importantes para ir delimitando o campo das relações humanas, e nesse sentido a pós-modernidade constituiu, né, uma questão forte com o sentimento, apesar de, na grande maioria das vezes, a gente perceber que as pessoas agem em relação ao sentimento com aquela liquidez, né, ditada por Bauman, né? Então, aquela liquidez que se esvai pelos dedos, né? Não é um sentimento, às vezes, concreto, absoluto e verdadeiro, né? Mas há simplesmente uma concepção de viver ou de vender uma imagem de sentimento como grande intensidade, mas muito mais voltada às questões do prazer do que propriamente dos vínculos emocionais e de comprometimento e de cumplicidade, né? E por último, enquanto nós temos a ética como um valor da modernidade, nós vamos ter aqui na pós-modernidade a questão da estética, da aparência, né? Que é muito forte. Então, a cultura hedonista, o mundo fitness, o self, né? O eu mesmo, o eu mesmo, a importância de se mostrar, a importância de se evidenciar em redes sociais. Isso hoje é uma necessidade muito grande que a humanidade na pós-modernidade acabou por desenvolver, né? A necessidade de se mostrar, de aparecer, de estar em evidência, né? De cultivar a aparência. Há grandes gastos com aparência, com aquilo que investe propriamente na indústria de cosméticos, né? Da beleza em geral, né? E isso é um produto importante aí desenvolvido na pós-modernidade, exatamente porque vale muito a aparência em detrimento da questão ética ou da questão interna, da essência, certo? A pós-modernidade, então, traz um desencantamento do homem, do sujeito, né? Traz identidades que são híbridas, com locais e globais. O mundo globalizado difunde muito essa ideia, né? Difunde muito essa concepção. Nós vamos ter a cultura também extremamente efêmera e, na maioria das vezes, desvalorizadas, que vem sendo substituída por enlatados americanos, europeus. A cultura vem sendo influenciada por aquele mundo, né, que a gente absorve através da tela do celular, da tela do computador, da tela da televisão, das propagandas em revistas, né, do marketing em geral, o mundo globalizado que domina a nossa vida, a nossa essência. Tudo isso tem tornado as nossas identidades um tanto quanto híbridas, né? É uma mistura do que é local, do que é global. E isso tem também tirado, tem dificultado a gente encontrar uma identidade nacional, uma identidade genuinamente nossa, né?
ela tem sido substituída gradativamente pela influência que o mundo globalizado tem nos oferecido, né? Tem chegado até nós através, sobretudo, da mídia e dos recursos eletrônicos em geral. Então, tudo que é sólido, olha, se desfaz no ar. Há aqui, então, uma crise do sujeito. O sujeito não se encontra, o sujeito não se reconhece, o sujeito dá valor ao materialismo, ao supérfluo, o sujeito não tem uma dificuldade de desenvolver um projeto de vida que seja objetivo, cartesiano, um projeto que passe pelo outro, um projeto que enxergue o outro. Tudo isso é muito desconstituído na pós-modernidade, e daí tantas frustrações, tantas tristezas, o aumento do uso de droga, o aumento do uso de barbitúricos, né, de antidepressivo. Então, uma sociedade que não se relaciona bem, uma sociedade que se isola, uma sociedade que se relaciona por via eletrônica, mas que tem a dificuldade de sentir, de ter o tato, de ter o toque. E isso é extremamente características aí da pós-modernidade. Nós não vamos ler o texto todo, eu quero apenas chamar a atenção de vocês aqui para essa espécie de renascimento, né, dos ideais banidos, né, caçados por nossa modernidade racionalizadora, que veio castrando propriamente os valores e os elementos, né, desenvolvidos aí pelo Renascimento. A emergência, olha, desses ideais que seria responsável por toda uma onda de comportamentos e de atitudes irracionais. Né? Esse desencantamento, que também é falado pelo Weber, né? É exatamente com essa estrutura de consumo, com essa estrutura do dinheiro, com essa estrutura de substituição de cultura por entretenimento, né? De esvaziamento da essência humana, simplesmente por aparência, os valores que são ditados numa esfera unicamente econômica, né? Da exploração do ser humano, da necessidade do capital, tudo isso tornou a pós-modernidade um tanto quanto perigosa demais, né, para as questões do vínculo humano e da essência humana. Estaríamos, então, dando adeus à modernidade, à razão, né, segundo Fehrenbach, ou quem acredita que ainda, né, que todo real é irracional, que todo real é racional, né, segundo Hegel. Então, que esperança podemos depositar no projeto da razão emancipada, né? Quando sabemos que financeiro submetido ao jogo cego do mercado, como pode o homem ser feliz no interior da lógica do sistema, onde só tem valor o que funciona segundo previsões, onde seus desejos, suas paixões, necessidades, aspirações passam a ser racionalmente administrados, né? Então é exatamente isso que o Vatino quer questionar com esses elementos, tá bom? Então a pós-modernidade vai fazer essa reflexão, ela vai levar a gente a fazer uma reflexão crítica a respeito de todo esse momento que nós estamos vivendo, hiperinfluenciado por consumo, por modinhas, né? Há um esvaziamento do senso crítico intenso através de ideologias e também de muitos fake news, que além de desfazer a racionalidade, ele vem formatar um tipo de confusão para que a gente não tenha clareza a respeito dos temas. Esse mesmo fake news é usado por político para se eleger, né? Eleger aí com parcelas significativas, né, de votos, como por exemplo 55, 60 milhões de votos, como a gente teve no último processo eleitoral, presidentes, né, governantes sendo eleitos aí utilizando incisivamente as fake news, né? Então, quer dizer, você distorce, você cria uma aparência contra o rival, você cria um anticomunismo, um anti-socialismo, um antissocial muito grande, sempre ressaltando valores ou concepções materialistas, né, do nacionalismo que se aproximam demais, né, dos esquemas ou da metodologia ou da ideologia fascista. Então, isso cresceu muito nos últimos 5 anos no mundo como um todo e também no Brasil. Isso demonstra que a sociedade, de fato, está dando adeus a essa racionalidade, está, né, colocando o elemento financeiro e subjetivo, essa lógica do sistema, muito mais preponderante do que a própria razão e a essência humana. E é por isso que a humanidade tem sofrido com tanta dor, com tanta violência, né, com tantas abstrações, né, do nosso senso crítico e do processo de autonomia, que tem nos levado a tantos sofrimentos e a tantas desigualdades, tá bom? Eu vou ficar por aqui.
né? Mais adiante nós fazemos uma segunda parte dessa aula para que ela não fique muito longa. Eu encontro vocês então na próxima aula. Um abraço.